minha primeira palavra a vocês é uma palavra de solidariedade mesmo, né? Porque não só a solidariedade por ter que enfrentar esse momento tão adverso, tão difícil, em alguns momentos tão doloroso, né, que a gente vive e tem que suportar determinadas perdas, né? E a solidariedade exatamente há muitas pessoas que certamente vocês conhecem e que já perderam alguém, ou perderam um amigo, alguma família conhecida ou da própria. Então, esse é um momento de muita dor, porque ele não tem despedida, né? Ele não tem despedida, ele não tem contato, ele não tem possibilidade de se fazer o nosso ritual, né? Então, é um momento duríssimo, duríssimo. Mas eu acho que é um momento também que a gente tem, até pelo que Liz falou, e eu ouvi tudo que ela disse, e concordo integralmente, só quero aqui fazer algumas complementações, sublinhar alguns aspectos. Eu acho que o capitalismo se desnuda completamente nesse momento também, né? Principalmente no cruzamento de classe, gênero e raça, né? Esse cruzamento está muito nítido, né? Mesmo que o vírus atinja muita gente, né? E pode atingir rico, pobre e classe média, mas o resultado para cada um desses setores ele é diferenciado, bate de forma diferente a partir da desigualdade que a gente vive, né? Então, a desigualdade hoje de classe, de gênero, né, ela é nítida, e da questão étnica também, até porque o nível de concentração nas comunidades mais densas, mais periféricas, ele vai se espalhar de forma muito ágil, muito rápida, e o nível de acesso aos serviços, o nível de acesso às condições de vida, o nível de acesso às soluções é bastante diferenciado. Então, acho que há uma explicitação, né, do significado das consequências do capitalismo, principalmente nessa fase onde o capitalismo financeiro é o que nos coloca reféns. Nós somos reféns do capital financeiro que não respeita a fronteira, que não respeita os estados nacionais, que não respeita o direito de mulheres e homens trabalhadores e, principalmente, tem uma contradição aguda com a democracia. E num país como o nosso, nós demos, eu vou dizer o azar, para não fazer uma análise mais profunda, de ter à frente do Estado brasileiro um Bolsonaro, o que agrava muito a nossa situação e a nossa condição. Se nós tínhamos uma preocupação com o mundo hoje se preocupa com o Brasil. O Brasil hoje é o centro do olhar do mundo inteiro. Nós podemos ser o país de pior resultado do ponto de vista sanitário, econômico e político também, né? Porque aqui a crise política só se aprofunda, ela só se intensifica, ela só gera para nós uma fotografia. Eu diria que qualquer análise de tendência hoje pode mudar muito rápido o nosso quadro. Nós temos um quadro de mudanças que podem ser aos saltos, a depender das atitudes de Bolsonaro e da capacidade da gente ampliar o nosso leque de forças para enfrentar. E nesse aspecto, até por formação, eu vou começar aqui até pelo problema da crise sanitária, porque a crise sanitária ela é muito grave no Brasil. E isso, do ponto de vista das mulheres, do ponto de vista de gênero, ela de fato é muito pior. Primeiro, concordando com o Liz, nós somos maioria da força de trabalho, qualquer que seja a atividade essencial, desde da caixa de supermercado até o grupo maior de trabalho. Nós somos mais de 80% da força de trabalho nas unidades de saúde, seja atenção básica, seja dentro dos hospitais, nos leitos clínicos ou nas UTIs, né? Vocês terem um dado, a enfermagem já teve, até quarta-feira passada, não tenho o dado de agora, de uma semana depois, 7 mil profissionais afastados, um número de óbitos de 59, sendo que a maioria entre 18 e 40 anos. Numa idade profundamente produtiva, e na maioria são mulheres, né? Algumas bateram em 50 anos, e a gente sabe que tem uma força de trabalho nesse campo da enfermagem de mulheres acima de 60 também, que ainda não conseguiram se aposentar, né? E que muitas vezes não conseguem segurar determinadas atividades dentro dos hospitais. Então, é um número de óbitos elevado, um número de afastamentos elevados dentre as mulheres, principalmente nessa força de trabalho que é a enfermagem, né?
e considerar que as mulheres também, com as suas angústias, as mulheres chefes de família, que também já passaram de 1/3 da sociedade brasileira, mas elas assim mesmo são a maioria nas redes de solidariedade também. Quando a gente vê as redes de solidariedade nas ruas, dando comida, fazendo cesta básica, articulando as redes de solidariedade, as mulheres também são concentradamente a maioria dessas populações e da construção dessas redes de solidariedade. Então, o que a gente precisa analisar num momento como esse da nossa atuação? Primeiro, precisamos compreender que a crise econômica e a crise social atinge a população mais pobre e, dentro dela, a população feminina e negra, né? E vai atingir, porque a subnotificação no Brasil, gente, é 10 vezes. Quando vocês olham esse número de casos, 100 mil, pode botar 1 milhão. Subnotificação, segundo os cientistas, é de 10 vezes. Até porque a não testagem no Brasil, principalmente nessas comunidades de grande concentração demográfica, nas favelas, nas periferias, onde não chega, é onde a celeridade do contágio é maior, porque a possibilidade de isolamento é menor. São casas pequenas, muita gente, não há possibilidade de isolamento, não há testagem e a cobertura de saúde da família e de agentes comunitários é baixa hoje no Brasil inteiro. Então, a gente tem uma subnotificação de 10 vezes. E nos óbitos, segundo cientistas, pode chegar a 6 vezes. 6 vezes. Então, assim, nós estamos num quadro pandêmico pesado e não estamos no pico ainda. É bom que a gente saiba disso. Não estamos no pico ainda. E se o comportamento do Bolsonaro continuar desse jeito, talvez nós tenhamos que propor um lockdown mesmo. É parar geral, porque nós vamos matar muita gente se continuarmos com essa política dúbia, com essa mensagem de aglomeração, com a flexibilização do isolamento, que é a única coisa segura que a gente tem. É a única coisa segura. Não tem tratamento e não tem vacina. Tratamento certo, né? Assim, comprovado. Tem 18 ensaios clínicos acontecendo, mas não tem nenhuma confirmação ainda de medicação. Então, talvez a gente tenha que evoluir para uma proposta em todos os estados de um lockdown mesmo, para poder garantir e salvar a vida das pessoas, né? Do ponto de vista econômico, acho que a Lídice está corretíssima, nós temos que observar a situação das mulheres e observamos isso na aprovação da renda básica emergencial, de dobrar a cota quando as mulheres são chefes de família. E essa foi uma conquista importante. Eu vejo muitas mulheres do Bolsa Família, mulheres autônomas, que receberam seus 1.200 de uma única vez. No entanto, a maioria dos beneficiários não receberam ainda o auxílio emergencial. E essa é uma atitude não só de incompetência, na minha opinião, mas uma atitude propositada, é uma decisão política, de não deixar chegar. E eu acho que isso é a base da possibilidade de se gerar um caos na sociedade para se tomar medidas de força em nome da lei e da ordem, né? Nós estamos tentando, no Congresso Nacional, aprovar a pensão especial para as famílias dependentes das profissionais e dos profissionais das atividades essenciais que sejam vitimadas pelo Covid. Isso certamente vai pegar, na maioria, as mulheres, as famílias e dependentes das mulheres ou as mulheres dependentes dos homens vitimados. Então, esse é um projeto que já tem urgência e que nós estamos tentando votar. Estamos também tentando votar para favorecer, inclusive, a universalidade, o projeto da fila única dos hospitais, público, privado, filantrópico, para que todo mundo tenha acesso a todos os serviços, independentemente de ter plano de saúde, de não ter plano de saúde, de ter dinheiro ou de não ter dinheiro. Obviamente que isso terá impacto na comunidade mais pobre, que talvez não tenha no SUS leitos suficientes, né, nem equipamento suficiente, porque o SUS viveu no absoluto limite do subfinanciamento esse tempo inteiro, né? Estamos tentando também aprovar, e Lídice já comentou, um 80, né, que se espalhe por várias plataformas e políticas públicas para possibilitar a denúncia da violência doméstica contra a mulher. Agora, aí tem um senão, né? Tirar o agressor, tem que ver para onde leva esse cara, e se tirar a mulher com seus filhos, para onde que ela vai, né? Porque não se estabeleceu durante
De 2016 para cá, com o término do Ministério da Mulher, com retirada de 120 milhões já em 2016 do programa de combate à violência doméstica, e nos anos que se seguiram, o rebaixamento do apoio aos programas de combate à violência, do próprio cumprimento da Lei Maria da Penha, do Banco Unificado de Estatística, a gente não tem hoje nem os abrigos e as casas da mulher e tudo isso funcionando como a gente deveria ter desde a criação dessas políticas, né? Então, você denuncia, mas não está fácil também de resolver, a não ser que prenda os caras todos em flagrante, você não tem muito para onde deslocar em período de pandemia e de isolamento, ou um lado ou o outro. Isso é um problema político, é um problema de infraestrutura que nós temos, né? E existe ainda uma batalha imensa que a gente está fazendo, não só no campo da saúde, sanitário, mas também no campo econômico. E um dos aspectos que mantém a resiliência de Bolsonaro nas pesquisas é exatamente ele se colocar com a bandeira na boca do emprego. Parece o seguinte, nós da esquerda defendemos a saúde e ele defende o emprego. E essa clivagem nós não podemos permitir, porque essa clivagem é falsa, ela é mentirosa. O Congresso Nacional deu todos os instrumentos, sem exceção, todos, sem exceção, para que o governo tenha à disposição recursos necessários e de sobra para poder atender não só o SUS, que até agora não teve dinheiro novo, para atender a pesquisa, para desenvolver os ensaios clínicos, para cobrir a renda e também para proteger os empregos e as empresas, até o tamanho médio dessas empresas. O governo tem 1 trilhão e 300 bi em caixa, com saldos de fundo e dinheiros livres. Ela tem 1 trilhão e 300 bi em caixa. Pode girar moeda. Tem uma folga de endividamento sem nenhuma influência na inflação. Então, não faz porque não quer fazer. Até porque o mundo inteiro, a ficha da globalização e do discurso neoliberal caiu, se diluiu, todo mundo jogando para os estados fortes, os estados nacionais. Esse é o discurso hoje, os estados nacionais fortes, investindo, fazendo inclusive pirataria, né? Tipo, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E no Brasil, além de não cair a ficha de que nós temos que botar o Estado, eles mantêm a agenda do ajuste fiscal, não pode gastar, que não pode pagar, que não tem dinheiro para pagar o auxílio emergencial, não tem dinheiro para prorrogar, querem votar a PEC da reforma administrativa, eles estão mantendo essa agenda no discurso e na pressão sobre o Congresso Nacional, como fizeram agora com o Senado. Nós aprovamos mandar dinheiro para governadores e prefeitos sem nenhuma contrapartida. O Senado botou o congelamento do salário e de possibilidade de melhoria para os servidores até o final de 2021, num acordo com o governo. Ou seja, a ficha que não caiu, é ainda uma agenda fiscalista e do ajuste, né? Como também nós temos aqui uma quebra da federação. É um governo que rompe com os governadores, rompe com os municípios, estabelecendo uma verdadeira dificuldade e tentando botar as mortes nas nossas costas, na porta dos governadores e os caixões, né? Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, gente? Que nós aqui estamos enfrentando uma brutal crise sanitária com total orfandade, porque não só Bolsonaro é o mercador da morte nesse caso, como o ministro da Saúde está totalmente perdido. Ontem até teve um vídeo ele tentando botar máscara, não sei se vocês viram. Muito engraçado, porque ele não conseguia botar máscara no rosto. É um ministro completamente perdido, sem estratégia, sem medidas, e subordinado a Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, ele não conseguiu ainda botar o chefe de gabinete. Ele não tem equipe. Ele não tem nenhuma estratégia no Ministério da Saúde. Do ponto de vista econômico, temos aí numa agenda do ajuste fiscal que Guedes e Bolsonaro estabelecem limitações e total restrição ao gasto do dinheiro, mesmo tendo todos os instrumentos. E do ponto de vista político, nós vamos agravando o quadro, não só porque Bolsonaro aposta na ruptura e ataca as instituições, como na última semana ele dobrou a aposta, ele fez ameaças. Mas eu quero dizer a vocês, eu não acredito que Bolsonaro tenha força hoje para virar esse jogo. Não acredito, a não ser que as Forças Armadas, de fato, ou se omitam, ou se somem a ele. Eu acho que ele, apesar de ele construir uma guarda pretoriana
paramilitar, parainstitucional, na base da polícia militar e armando as milícias, isso não é suficiente para se dar um golpe no Brasil. Então, o papel das Forças Armadas aí é muito decisivo, né? Então, nós vamos precisar acompanhar esse quadro com muita cuidado, com muita resistência e com muita amplitude. Mudou a qualidade da crise política com a saída do Moro e nós estamos tentando instalar uma CPI no Congresso Nacional. Já há 26 pedidos de impeachment, mas dificilmente Rodrigo vai deferir um pedido de impeachment sem que a gente consiga ganhar maioria política e maioria social para isso, né? Então, nós precisamos fazer a investigação, porque todo mundo me pergunta, quando é que para esse cara? Como é que para esse criminoso? Quando é que ele vai parar de cometer crime? O que vocês vão fazer? Nós vamos fazer quando tiver uma maioria social e maioria política, que tem que ser construído na luta concreta, né? Então, assim, do ponto de vista nosso, das mulheres, nós precisamos ter uma agenda tática e precisamos ter uma agenda estratégica. Do ponto de vista tático, eu acho que o que nós precisamos fazer, primeiro, é denunciar o que está acontecendo, fazer a denúncia, não permitir essa clivagem entre proteção econômica e social e defesa da vida. E isso impacta fortemente as mulheres, fortemente as mulheres. Então, nós precisamos somar, não podemos deixar ter essa clivagem, precisamos somar isso, né, da luta pela vida, a economia a serviço disso. Ninguém pode ir para a rua para fazer a disputa entre eu vou ter um prato de comida ou eu vou morrer. Essa disputa ela não é real e não pode ser, né, de fazer essa junção, de levantar claramente a denúncia, a necessidade de aprovar os projetos que estão no Congresso, seja no 180, seja a questão que ele falou da saúde indígena, que é fundamental, porque as aldeias eles não têm imunologia para essas doenças nenhuma, principalmente os índios isolados, então é importante. E também a questão das pensões e todos os projetos de proteção de emprego e de ampliação na saúde, vocês precisam estar atentas e contribuindo, né? E a gente precisa ter uma agenda estratégica também, né? Qual é a agenda estratégica, na minha opinião? É agora a gente começar a debater o que será o Brasil pós-pandemia. O que é a agenda pós-pandemia? É uma agenda sem a luta pela igualdade das mulheres? É uma agenda que o Estado não existe? É uma agenda de vulnerabilidade do ponto de vista científico e tecnológico? A gente tem que importar máscara, importar remédio, nenhuma capacidade de produção e de nos defender? Que é a agenda pós-pandemia no campo do trabalho? É com mais reforma trabalhista? É com mais precarização? É com mais dificuldade para as mulheres? Então, a gente precisa ter uma agenda tática, mas ir construindo uma agenda pós-pandemia, que é uma agenda estratégica. E, por fim, eu acho que nós temos uma profunda deficiência, profunda, que é o aspecto da comunicação. Eu estou falando isso em todos os fóruns, em todos os debates, gente. Todos, sem exceção. Nós precisamos unificar as comunicações. Se nós juntarmos as páginas dos partidos, as páginas das principais entidades nacionais, das lideranças nacionais dos partidos, das lideranças do parlamento, das nossas lideranças do movimento social, nós não falamos para menos de 30 milhões, 40 milhões de pessoas. Mas nós precisamos ter uma estratégia única. Qual é a pauta da semana? Qual é a pauta do dia? Como é que a gente divulga isso tudo ao mesmo tempo? Com que bandeira de agitação, com que denúncia que nós vamos fazer, o que nós vamos propor. Precisa ter um comitê executivo das comunicações, pelo menos das entidades nacionais e das páginas, das lideranças nacionais partidárias, numa estratégia única. Porque se cada um falar um negócio, não fica nada. Nós estamos enfrentando fake news, nós estamos enfrentando mentira, nós estamos enfrentando possibilidade de ruptura democrática, nós estamos enfrentando tudo isso. Estamos enfrentando violência doméstica contra a mulher. Por que as entidades feministas não unificam as suas comunicações e fazem denúncia permanente da violência, né? Da necessidade de aprovar um 180, de divulgar as redes de solidariedade das cestas básicas para as mulheres chefes de família, do auxílio emergencial, tem que fazer essa denúncia. Como é que o auxílio não chega? Então, eu acho que assim, nós perdemos muito quando não unificamos as nossas comunicações. Eu acho que a gente ainda não entendeu a dimensão estratégica para falar para além de nós, para nós e para além de nós, e atingir um povo que cada vez mais se afasta
do Bolsonaro. É bom dizer que eu nunca vi golpe no Brasil sem formador de opinião, sem classe média, sem empresário, sem capital financeiro e sem apoio externo. E sem, pelo menos, a omissão das Forças Armadas. Então, é o momento da gente avançar para esse isolamento. E acho assim que as mulheres têm um papel decisivo nisso. Nós somos maioria social, nós somos maioria de força de trabalho. Nós estamos no momento, inclusive, de dizer aos homens, nossos parceiros, que o trabalho doméstico tem valor e que, portanto, eles assumam. Né? Eu acho que muitos homens entraram nessa de dividir, estão aprendendo com isso. E acho que é um momento também de grande aprendizado. Nós podemos sair melhores dessa crise pessoalmente. Muitos valores estão mudando, né? Valores de consumo, valores de comportamento, valores de vizinhança, valores de solidariedade. E eu acho que dentro de casa nós precisamos também fazer com que esses valores sejam realçados. E muitos homens eu estou vendo que avançam para a divisão do trabalho doméstico e muitos continuam agredindo. Não é porque estão confinados que estão agredindo, não. Tem que tirar esse discurso de que confinamento leva à violência. Pelo amor de Deus, o que leva à violência é o machismo, é a visão patriarcal da sociedade. Mas é importante que a gente amplifique a denúncia, mas também tenha soluções para a retirada desse agressor de dentro de casa. Então, gente, é isso. Eu acho que nós precisamos manter essa luta da vida, do emprego e da democracia, fazer a unificação das nossas comunicações, implantar a agenda tática, mas começar agora a gerar consciência para uma agenda pós-pandemia. Estou à disposição, um beijo para vocês.